pastor Neto. No nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos aqui estão cheios do Espírito Santo? Amém. Aleluia. Você sabe? Se você, os irmãos, eu sei que está acostumado, né? Às vezes, fica acostumado. Todo culto, a manifestação da presença de Deus. Mas acredite, alguém que chega aqui, está vindo pela primeira vez, fica impactado. E eu louvo a Deus, porque essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? E a minha oração é essa. Toda vez que eu chego aqui, Senhor, não quero mais nada. Eu só quero a Tua presença. Manifesta a Tua presença. Eu não oro por mais nada, eu só oro pela presença de Deus. De maneira, irmãos, eu sei que é extremamente importante, e sei que Deus ainda vai falar e vai fazer ainda no seu coração, ainda não terminou, mas de maneira que, se a tivesse encerrado agora, essa reunião, você com certeza já iria para sua casa abençoado. Amém, irmãos? Mas o Senhor quer nos dar mais, nós vamos meditar rapidamente, não tem muito tempo, sobre a palavra. Então, como tem que ser rápido, nós vamos ministrar sobre um salmo que é muito conhecido. Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações e dizer para você: você é uma ovelha cuidada pelo pastor, guardada pelo pastor, protegida pelo pastor. Amém? Você não está só, tem alguém que cuida de você. Então nós vamos ler o Salmo 23, que é um salmo, se não for o mais conhecido da Bíblia, né? Possível que seja. E o Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Isso é uma palavra profética para você. A palavra profética. Esse salmo, ele é lindo. Na verdade, essa ilustração, essa alegoria do pastor, ela é uma das mais frequentes na palavra, porque é algo que Deus quer que você saiba. Ele é o seu pastor. Você pensa que eu sou? Não. O seu pastor mesmo é Ele que cuida de você. Amém, irmãos? E aí, eu vou tentar ler de novo aqui o salmo, pontuando aqui para você. O primeiro versículo diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Você sabe, esse nada me faltará, ele cobre todas as coisas, tudo. Nada me faltará. Você sabe, é muito importante confessar a palavra de Deus. Quando a gente faz jejum aqui, a gente sempre tem um momento de confessar. A gente não faz isso em toda reunião, mas deveria, né? Deveria. De vez em quando o pastor Bruno vem aqui e faz confissão. Mas é importante nós fazemos confissão da palavra. Você dizer: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar.
Você está me entendendo? Declarando que essa palavra pertence a você e essa palavra é profética para você viver ela. E aí quando você confessa esse salmo, você pode colocar o que você estiver precisando. O Senhor é meu pastor, e você pode sair na sua oração enumerando cada detalhe, aquilo que você quer, aquilo que você precisa. O Senhor é o meu pastor e não me faltará alegria. O Senhor é o meu pastor e não me faltará unção. O Senhor é o meu pastor e não me faltará revelação. O Senhor é o meu pastor e não me faltará suprimento. O Senhor é o meu pastor e não me faltará saúde. Mas se houver enfermidade, não me faltará cura. Amém, irmãos? Se houver luta, não vai te faltar vitória. Por quê, irmãos? Porque o Senhor é o meu pastor. Você tem que ter essa convicção daquilo que Deus fala com você. E hoje o Senhor quer firmar isso no seu coração. Saia daqui, sabe, cantando: estou nos braços daquele que nunca me deixou. Eu estou guardado nele. Essa é uma igreja abençoada. Nada vai faltar aos irmãos. Nada vai faltar. Por isso que o pastor Bruno veio aqui e ele confirmou algo que é legítimo. Desde que começamos esse ministério aqui, não falta testemunho. Pessoas chegam aqui enfermas, nós oramos e pessoas são curadas. É comum no nosso meio, nas reuniões comuns do domingo, nas células, os irmãos contam testemunhos milagrosos, coisas que às vezes o médico já despachou, desenganou. Vem aqui, nós oramos e Deus opera. Por quê? Porque nós cremos. O Senhor é o meu pastor e não me faltará nada. Não nos faltará saúde, não nos faltará unção para orar, não nos faltará revelação para ministrar, não nos faltará nada, porque o Senhor é o nosso pastor. Eu tomo posse disso sobre essa igreja. Essa é uma igreja abençoada. Eu já sabia disso, que Deus já tinha colocado no nosso coração desde o princípio. Depois Deus usa profeta Reinhard, e ministrou sobre a nossa vida, sobre esse ministério, e disse: ó, naquele ministério vocês serão poderosamente frutíferos. E Deus vai enviar pessoas que foram feridas pela religião e vão ser curadas. E naquele ministério vocês podem até não ver, mas vão se levantar apóstolos, missionários. Você está entendendo? Nós temos essa palavra, irmão, e nós vivemos nela. Amém? Então nós somos uma igreja abençoada. Agora, é preciso, uma coisa nós aprendemos: é preciso falar. É preciso, não existe fé calada. Você precisa declarar. O apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, se eu não me engano. Paulo diz que nós cremos, então nós falamos. Se você crê, a maneira de você manifestar fé é você declarando. Você fala confiando em quem? Em você? Não, confiando na promessa dele. Se ele te deu uma promessa, você declara: ele me deu uma palavra, eu sou curado. Então, se eu tenho uma palavra sobre essa igreja, eu declaro, é assim que seremos. Você tem uma palavra, declare. Abra sua boca e deixa manifestar aquilo que Deus já falou, já determinou. Temos que falar uns para os outros. Amém, irmãos? Libere palavras, sabe, na sua casa, para o irmão que está do seu lado. Antes de você sair dessa reunião aqui, se você for dar um abraço no irmão, não sai sem liberar uma palavra para ele. Ó, essa semana Deus vai fazer isso na tua vida, você será profundamente abençoado. Libere, porque a palavra tem poder. Você crê e você libera. Amém? Nós cremos nisso, irmão. No versículo 2,
ele continua, ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. O interessante aqui é que o texto não diz que ele nos faz comer em pastos verdejantes, mas é óbvio que a ovelha, num pasto verde, ela vai comer. Então por que que primeiro ele diz que vai repousar? Porque aqui tem um princípio chave, irmão. É que as coisas de Deus, elas são recebidas primeiro no descanso. Quando você descansa, quando você confia, aí depois a provisão vem, o alimento vem. Você está me entendendo? Então primeiro é o descanso. Por quê? Porque se a sua alma está tumultuada, atribulada, quem está agoniado não consegue nem se alimentar, não sente nem fome. Agora quando você está em paz, você está livre para receber tudo que Deus tem para você. Esse salmo é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, mas tem um outro salmo, que também é um dos mais conhecidos, que é o Salmo 91. E lá no Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você está entendendo? A sombra do Onipotente descansa, repousa. Você observa que os dois salmos mais conhecidos da Bíblia começam falando no descanso. Deus vai fazer, mas primeiro descansa. Primeiro confia, repousa. Ele quer que você repouse, confia. Confiar o quê? Confia na sombra do Onipotente. Confia que você tem um pastor que está ao seu lado. Aí depois que ele descansa, ele faz o quê, pastor? Depois que ele descansa, o versículo 2 diz: direi, ele abre a boca, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Você está me entendendo? Porque quando você está confiado nele, quando você descansa, pode vir a tribulação, a tempestade, o que for, você vai declarar no meio de qualquer circunstância: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, eu estou guardado, eu descanso à sombra do Onipotente. Você está entendendo, amém, irmão? É assim que a igreja é alimentada, quando ela aprende a descansar. O descanso é a paz. Você está em paz, amém, irmão? Quantos estão em paz aqui? Paz é algo que Deus quer que você viva nela e não perca ela. Porque paz significa, você está em paz, significa que você de fato está compreendendo o Evangelho. Quando você compreende o Evangelho, você está em paz, você está seguro, você está confiante. E aí, ele ainda diz, né? E ainda nos leva para as águas de descanso. Ele não só te faz repousar nos pastos verdejantes, ele te leva para as águas de descanso. Olha só o tanto que Deus quer que você descanse. Olha só o tanto que Deus quer que você confie nele, repouse nele. Amém, irmãos? Vamos continuar. No versículo 3 ele diz: refrigera minha alma. Esse refrigera minha alma aqui pode, em algumas versões, pode até ser traduzido como: ele transforma a minha alma. Você está entendendo? E guia-me pelas veredas da justiça. Você sabe, justiça no Novo Testamento não é algo que você faz, é um dom que você recebe. Eu sei que quando fala de justiça, para quem não entende de Nova Aliança, ele pensa que justiça é algo que tem a ver com o castigo de Deus. Já viu aquele irmão que ele ainda não conseguiu ter revelação do Evangelho, e ele sempre gosta de dizer assim: Deus é amor, mas é justiça também. Já viu isso? Porque ele ainda não teve revelação que a justiça que a Bíblia fala é um dom dado por Deus. Você recebeu de graça, amém? E ele te faz
andar, Ele te guia pelas veredas da justiça. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 17, Paulo diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, veredas da justiça não é andar baseado em mandamentos, não. É andar o tempo inteiro lembrando que você recebeu um dom. É lembrar o tempo inteiro que você não merecia nada, mas um dia Deus se fez gente e morreu morte de cruz para pagar o meu e o seu pecado, para que hoje você pudesse ter a justiça dele. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a grande troca do Calvário. Você não era justiça, Ele trocou com você. Ele pegou todo o seu pecado, toda a sua dívida, tudo aquilo que não prestava em você, e colocou dentro dele, e levou para a cruz, para destruir aquilo que te atingia. Hoje você é cheio da justiça de Deus. Você não merece, mas Ele merece. Se Ele merece, você está em Cristo. Você pode ser abençoado. Amém, irmãos? Essa é a justiça de Deus. A justiça dele está em nós. E você tem que caminhar nessa verdade. O pastor te guia pela essa vereda, nessa verdade. Amém, irmão? Vamos avançar. 4, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Olha só. Você parou para prestar atenção nesse detalhe? A Bíblia diz que o Senhor levou ele para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. O Senhor levou, né? Para as veredas da justiça. Quem levou? O Senhor. Mas bem aqui, não foi ele, não foi o Senhor que levou. Ele muda. Ele diz: ainda que eu. Agora já não foi mais o Senhor que levou. Por quê? Porque o Senhor não te leva para o vale da sombra da morte. É você que vai sozinho. Você está entendendo o que eu estou falando, amém, irmão? Não foi o pastor que levou, a ovelha foi sozinho. E é interessante você observar isso aqui, que no começo do versículo ele diz: ainda que. O que é que esse ainda que significa? Significa que é algo que não tem que acontecer. Não é necessariamente você tem que andar ou passar pelo vale da sombra e da morte. Não, não. Ainda que, se acontecer, você precisa ter apenas uma certeza: mesmo assim, Ele está com você. Amém, irmão? Você não está destinado. Tem gente que pensa: estou destinado a passar. Não, você não está destinado. Mas acontece que algumas vezes a gente erra. E a gente vai com as nossas próprias pernas. E está lá, no vale de sombras, na escuridão, sombra. Quem é que está na escuridão? Quem sabe? Quem é que fica nas sombras? Você vai passando numa rua, uma rua escura. Você fica com medo de ter o quê? Ladrão. Quem que é o ladrão? Você está entendendo? Mesmo assim, você pode ter certeza, Ele não vai te tocar. Sabe por quê? Porque o pastor está com você. Ele não te deixou. Um outro ponto importante aqui é que até aqui, irmãos, ele está usando a terceira pessoa. Ele me faz repousar. Ele me leva. Aí agora você percebeu que ele mudou?
Agora ele diz: porque tu está comigo. Por que isso? Porque antes ele estava falando de Deus, mas no vale da sombra e da morte ele deixou de falar de Deus para falar com Deus. Porque você está me entendendo? Chega a hora na sua vida, você para de falar de Deus para falar com Deus. É nessa hora que o diabo fica confundido, porque ele vai ver que mesmo onde você está, que parece que é no fundo do poço, parece que você está no canto errado, mesmo assim você consegue levantar a voz e clamar ao Senhor, e você vai ver que Ele não está longe, Ele está perto de você, Ele está mais perto do que você imagina. No dia do momento difícil, grave isso, você vai falar com Deus, e você vai perceber o tanto que Ele está perto de você. Você vai perceber que era um engano você achar que porque você estava nesse lugar, nessa posição, Ele estava distante. Você vai ver que Ele está muito perto de você, esperando você dar só uma menção, para Ele tirar de você, te arrastar você da onde você está, e te levar para a posição de filho, para a posição certa. Mas tem gente que pensa o contrário. Pastor, eu não penso assim não. Eu penso o seguinte: se o camarada que foi, ele que resolve o pepino dele. Ele que foi pelo caminho errado, então deixa que ele saia sozinho. Tem gente que pensa assim? Deus não pensa assim. Glória a Deus por isso. Amém, irmão? Por quê? Ele não é assim, Deus não é assim. Ah, foi você que quis. Tem gente que, tem pregador que prega isso. Ah, você? Você que volte. Você que se arrependa, venha de joelho. Nosso pastor não é assim. Você sabe como é que é o nosso pastor? O nosso pastor é aquele que larga as 99 e vai atrás de uma que se perdeu. Esse é o nosso pastor. Você está entendendo, irmão? Mesmo que você tenha errado, eu quero te dizer uma coisa. Não sei para quem que a gente está falando aqui, mas eu quero te dizer, mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha errado, Deus está falando para você: não aceite a acusação do diabo, rejeite toda acusação. Você é filho amado de Deus, Ele te ama, e Ele larga as 99 e vai em busca de você. Ele nunca te deixou e nunca te desamparou. Mesmo que tem gente que fica afligido por isso. Não, foi eu, não posso, foi eu mesmo, eu que tenho que resolver. Isso é mentira do diabo. Tem gente que até enfermidade aceita, enfermidade porque foi culpa minha, eu que semeei, então eu tenho que colher. Isso é mentira do diabo. Rejeite toda acusação. O Senhor te fez filho, o Senhor te fez para você reinar em vida. Na hora que o diabo estiver te acusando, declara isso para ele. Declara esse versículo para ele: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o meu pastor está comigo. Amém, irmãos? Você sabe? Tem um exemplo na Bíblia, o exemplo do apóstolo Paulo, sobre isso. Teve um momento, você sabe que o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo chamado para os gentios, é claro isso na palavra. E aí teve um momento que ele decidiu ir para Jerusalém, e aí ele viaja, vai para uma cidade chamada Cesareia. Quando chega lá nessa cidade, ele está indo para Jerusalém. Lá tem um profeta chamado Ágabo, e aí esse profeta pega uma capa lá e faz uma encenação. Ele bate na capa, ele taca o pau na capa, ele chuta, e ele diz: isso vai acontecer com o dono dessa capa. Quem que era?
Paulo se seguir o caminho. Você sabe, se o profeta se levanta e fala isso para mim, e eu estivesse indo para algum lugar, eu dava meia volta, né? Eu disse, não vou não. Mas Paulo foi. Mesmo assim, Paulo, rapaz, talvez tenha alguém dito, rapaz, não vai não, rapaz. Não, eu vou. E ele foi. Chegou lá em Jerusalém. Quando ele chega lá, disseram para ele, olha Paulo, chegou aqui, rapaz, você não tinha vindo para cá não. Tem 40 homens aí que fizeram juramento de, se te visse, ia te pegar. Você não voltava de novo agora? Aí Paulo ficou. Fez um voto, fez até o que ele criticava, fez um voto, entrou no templo, raspou a cabeça. Mas acharam ele. Olha, não é ele. Pegaram Paulo, deram uma surra em Paulo. Grande. E tacaram ele na prisão. Está lá Paulo preso. Passa tempo lá, quando está para ser solto. Aí Paulo, não, eu quero ser julgado por Roma. Né? Era a capital. Ah, é? Então tá bom. Apelou para o Supremo, né? Botaram Paulo no navio. E ele está lá no navio. O preso voltando, indo para Roma. O que acontece? O navio afunda, irmão. Já pensou nisso? O navio afundou. É um negócio. Aí o navio afunda e ninguém morre. Eles conseguem nadar e vai para uma ilha chamada Malta. Tudo isso aqui eu estou falando porque não tem tempo, é para ser rápido. Quando chega lá nessa ilha, eles tudo molhados, tremendo, com frio. Pega os pedaços de madeira do navio lá e faz uns gravetos, fazer uma fogueira para se aquecer. Quando ele faz a fogueira, quando bota o fogo lá, quando ele está colocando o graveto, vem uma víbora lá, uma cobra, e agarra no dedo dele. O cara escapou. E aí quando chega lá, vamos ver isso. Projeta aí, está em Atos 28. Rápido. Desligou? Atos capítulo 28. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouco humanidade. Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram, e todos por causa da chuva que caía. E por causa do frio. E havendo Paulo, está aqui. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vindes ou de gravetos, né? E pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Olha só, irmão. Rapaz, muita coisa acontecendo com esse cidadão. Eu fico pensando se fosse um de nós, se fosse você, irmão, nessa situação. Já passou por uma situação assim? Você sai de casa, está chovendo, você sai já atrasado, e aí no meio do caminho bate o carro. Eu não posso perder o serviço hoje. Você dá um jeito, chama o reboque, e aí você corre e vai de Uber para o trabalho. Quando chega lá, você começa a trabalhar, o patrão manda lhe chamar. E diz, rapaz, sinto muito que eu vou te dizer, mas é porque a empresa não vai bem, está falindo, e eu vou precisar te demitir. Demite ele. Aí ele volta para casa, atribulado com esse dia. Quando ele chega em casa, vai abrindo a porta, a mulher diz, ainda bem que você voltou mais cedo, porque o Joãozinho está com pneumonia. O que você diz? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Onde está a brecha? O que é que eu fiz de errado? Porque sempre você tem a tendência de olhar para você, para a sua falha. Você está me entendendo? Esse é o pensamento de muita gente. Mas esse não era o pensamento de Paulo. Paulo não pensava dessa maneira. Esse era o pensamento dos bárbaros. Vamos ver, continuar lendo, versículo 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, olha só. Visto como escapando do mar, a justiça
não deixa viver. Versículo 5 diz: mas Paulo, tranquilo, em paz, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Os caras esperando ali, ele vai já, isso aí a gente conhece, eram os bárbaros, conhecia que tipo de espécie era aquela, venenosa, que tinha grudado no dedo deles. Eles ficaram esperando, já que ele começa a espumar pela boca aí, mas nada aconteceu. Versículo 6, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, a teologia deles mudaram, irmão, dizia que era um Deus. Esse é um problema de quem não tem o crer corretamente, não tem revelação. Ele fica mudando, ele não sabe mesmo o que ele crê. Eles já começaram a achar que Paulo era um Deus. Você está entendendo aí? Mas Paulo, irmão, ficou em paz, porque ele sabia que ele tinha um pastor que cuidava dele. Eu não posso aqui, quem sou eu não posso te afirmar se Paulo realmente errou ou não, em ter ido. Não posso. Quem sou eu? Parece, né? Mas não posso te afirmar isso. A única coisa que eu posso te afirmar é que Paulo, mesmo se ele tiver errado ou não, ele parecia em paz, ele parecia como aquele que mesmo no vale da sombra e da morte, estava confiante que ele tinha um pastor que cuidava dele. Deve ter sido por isso que ele disse, sabe o quê? Todas as coisas vai cooperar para o seu bem. O diabo pode até ter levantado circunstâncias, coisas para te impedir, enfermidade, coisas para te atribular, mas eu quero te dizer uma coisa: em todas essas coisas, você é mais do que vencedor. O Senhor vai usar essas coisas para te abençoar. No final de contas, você sai abençoado. Amém? Ficou em paz. Por que ficou em paz? Fica em paz quem vive no merecimento, fica em paz? Não, ele fica logo olhando para si. Mas Paulo não. Paulo não vivia pensando em si no merecimento. Ele sabia que tudo era o Senhor, e o Senhor podia todas as coisas. Vamos lá, já encerrando. 5, versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha só, irmão. Você sabe, lá em Israel, eu vou para a casa do meu pai, é incrível como ele adora. Eu chego lá e estou até seguindo aqui uns guias de Israel. Eu vou para lá e chego lá e ele está assistindo. Ele conhece, acho que ele conhece, ele não foi ainda, mas ele conhece Israel todinho. Passa o dia, ele gosta de ver documentário e tudo. Mas é bom porque você aprende muita coisa. Lá em Israel, irmão, o que é que acontecia? Os pastores, eles levavam a igreja, as ovelhas, pegam as veredas para subir o monte. E o interessante é que as veredas lá, o caminho que subia o monte, não era reto, era em espiral. Você sabe o que é espiral? É subindo assim. E lá eles chamam essa vereda de subir o monte, eles chamam de veredas da justiça. Interessante, né? Por quê? Porque o pastor conduz a ovelha até o topo. A vereda da justiça é para te levar ao lugar alto. Amém? É o lugar mais alto. Então é chamado de veredas da justiça. Então lá tem esse costume, é chamado assim. Por que em espiral? Sabe, em espiral porque sempre nós passamos pelas mesmas coisas, mas em níveis diferentes. O Senhor está nos fazendo crescer, amadurecer, até a gente chegar no topo. Amém, irmão? A nossa jornada aqui é andando pela vereda da justiça, até a gente chegar no topo. Você sabe qual que é o topo? É se parecer com Cristo, é ficar tal como Ele é. Amém, irmão? Então, quando chegava lá, o que acontece? O pastor dava uma comida especial
para as ovelhas. Quando chega no topo, ele dá frutos silvestres, e dava lá. E aí, o que é que essa comida representa? Representa que eles estão lá no topo. É como se o pastor está ali alimentando as ovelhas na presença do inimigo. Eu sei que a gente gosta de comer longe do inimigo, né? Mas o pastor aqui faz o contrário. Ele leva você para te alimentar na presença do inimigo. Deus prepara para você uma mesa na presença do seu inimigo. Por que isso, pastor? É porque às vezes você está passando por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, o inimigo está atacando você. É nessa hora, irmão, que o inimigo está atacando você, que Deus vai preparar uma mesa. O inimigo vai ficar confundido. Nessa hora do ataque, que ele pensa que vai te deter, o Senhor vem e prepara uma mesa na presença do seu inimigo. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Você sabe, nessa época, o Salmo de Davi, na época do rei Davi, quando um rei conquistava outro reino, o que eles faziam? Era um costume. Ele preparava uma mesa na presença do inimigo. Ou seja, ele prendia o rei, o general lá que foi conquistado, prendia, e eles faziam uma refeição, celebrando na frente deles. Você está me entendendo? Prepara uma mesa na presença do inimigo. É isso que o Senhor faz. Mas tem muita gente que fica pensando, mas como assim inimigo? Eu tenho medo do inimigo. Não tenha medo, você está guardado. Quando o Senhor diz, vou preparar na presença do inimigo, é para dizer assim, ó, o inimigo pode estar olhando para você, mesmo assim, você está vendo ele olhando para você, enfurecido com você, mesmo assim, você não precisa estar com medo, porque o seu pastor é quem está te alimentando. Você está na mesa do seu pastor, ninguém pode te tocar. Você está entendendo? É por isso que o apóstolo Pedro, lá no capítulo 5 da primeira epístola, no versículo 7 e versículo 8, vamos ver desde o 7, ele diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. O que é ansiedade, irmão? É a preocupação, é o medo, é a falta de confiança. Mas por que é para lançar sobre ele? Porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de você. E no versículo 8 ele diz, sejam sóbrios e vigiem. Contra o quê? Contra a ansiedade, contra essa preocupação. Aí ele continuou, o diabo, olha o inimigo aqui, na presença, uma mesa na presença de quem? Do inimigo. Aí ele diz aqui, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Espera aí, tem alguns pontos aqui importantes. Eu vi isso aqui me tocou. Olha só, primeiro ele diz que o diabo vem rugindo como um leão. Como um leão. Ele não é leão. Ele vem rugindo como um leão, porque o verdadeiro leão está ao seu lado. É o leão da tribo de Judá. Amém, irmãos? Mas aí, tem algo interessante aqui. Eu não sei se você já viu aqueles documentários, né? A gente tem costume de assistir, já assisti muito, aquele Discovery Channel, né? E passa os leões caçando e tudo. Não sei se você já assistiu, mas eu já vi muito. E quando eu vejo, todas as vezes que eu vi que o leão ia caçar, ele não rugia. Quando ele queria mesmo pegar a presa, ele ia de mansinho, ao ponto que até a folha seca debaixo da sua pata não conseguia ser escutado. Porque se qualquer barulho, a presa poderia ir embora. A zebra corria. Então ele ia de mansinho. Mas esse leão aqui é o contrário. Já viu que esse leão aqui quer pegar a presa, mas fica rugindo. Você sabe por quê, irmão? Porque esse leão aqui, ele mesmo sabe que ele não pode tocar em você. Você é intocável. Você é filho amado de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus.
E Ele sabe. Então qual que é o objetivo dele aqui, irmão? É só te amedrontar, te assustar. É só te fazer medo, para que você fique com medo. E aí você entra na ansiedade, sai do descanso. E saindo do descanso, você não consiga usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você. Mas hoje Deus está te dizendo: ei, o inimigo não pode tocar em você. Ele pode até rugir, ele pode até tentar te fazer medo, mas eu quero te dizer uma coisa: você não precisa ter medo, porque o leão da tribo de Judá está ao seu lado. Ele te guarda, ele deu ordem aos seus anjos para te guardar. Você não precisa temer, Ele é com você. Você é filho amado, você é igreja. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Precisamos crer assim. Se você crer assim, irmãos, a sua vida vai mudar completamente. Você vai usufruir de tudo que Ele liberou. Tudo que tem na nova aliança é para você. Não deixe Ele te enganar dizendo que não é. Não deixe Ele te acusar dizendo que você não merece. Você não merece, mas Cristo merece. Deus pegou você e colocou em Cristo. Acabou. Acabou também o tempo. Ele diz, né: unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unge a cabeça com óleo. Por que ungia a cabeça com óleo, pastor? Porque tinha muita mosca. E aí as moscas ficavam perturbando e impedia da ovelha comer. Aí o pastor vinha e ungia, lavava a cabeça da ovelha com óleo. Você sabe, às vezes o diabo quer ficar perturbando você para você não comer. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor derrama do seu óleo, da unção do Espírito sobre você. Por isso que nós somos uma igreja aqui cheia do Espírito. Todo domingo tem manifestação da glória de Deus, tem poder de Deus, tem unção, tem batismo no Espírito Santo. A gente faz qualquer reunião aqui no meio da semana, tem gente sendo batizada com o Espírito Santo, porque é o óleo de Deus. O óleo de Deus enchendo você, para você ter liberdade de se alimentar na presença de Deus. O seu cálice transborda. Por quê? Transborda porque Deus é assim. Deus é assim. Assim como, pastor? Ele sempre vai fazer, sempre vai além da sua expectativa. Você pediu alguma coisa hoje para Ele? Você tomou posse? Ele vai além. Ele é poderoso para fazer muito, 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 muito mais do que tudo que você pede ou pensa. Você pensa que os seus planos para você mesmo é bom? É não. O dele para você é muito melhor. Deus diz: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém, irmãos? Isso é vida maravilhosa. E o último versículo, que acabou o tempo, diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos. Já sobe aqui o louvor, só para a gente encerrar cantando o louvor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Que maravilha. Você sabe, bondade e misericórdia aqui, a palavra no original hebraico, hesed. Sabe, o Novo Testamento foi escrito no grego, mas lá eles falam no hebraico. E o Novo Testamento no hebraico, a mesma palavra para graça é a mesma que está aqui. Você sabia disso? Então ele diz: bondade e graça. Pode começar o louvor. Bondade e graça certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quantos aqui essa noite pode dizer: a bondade e a graça do Senhor? Eu não fico correndo atrás, é ela que me persegue, é a graça de Deus que me persegue. Você sabe, tudo que eu faço, a bondade